agora, nessa semana, toca a gente discutir, né, sobre equivalência lógica, né? Equivalência lógica também vai ser parecido, né, nesse contexto da implicação lógica, tá? Não vai ser o mesmo que a bicondicional, né? Vamos ir vendo isso durante durante a aula, né? Tá? Então, vamos a começar primeiro com a definição e fazendo exemplos, exercícios durante a aula, tá? Então, vamos lá. Aqui temos a definição, né? Definição de equivalência lógica. Então, lembre-se, né, que P e Q são proposições compostas, né? Proposições que podem ter lá dentro proposições simples, né? Pode ter um monte de proposições simples, vários, né? Tá? Então, dizemos que P é equivalente a Q, e denotamos por esse símbolo aqui, né? Que é parecido a bicondicional, só que tem duas linhas, né? No lugar de uma, né? Se as tabelas verdade dessas duas proposições são idênticas, o que quer dizer com isso, né? Se a tabela verdade da proposição P e a tabela verdade da proposição Q, né, são idênticas, onde se P é verdadeiro, Q também tem que ser verdadeiro. Se P é falso, Q também tem que ser falso, onde corresponde, né, na mesma linha, certo? Na aula passada, a gente discutiu sobre implicação lógica. E aí também falamos que implicação lógica, ela não tinha tabela verdade. A gente usava a conjunção, né, para interpretar, né, mediante um teorema. Tá? Então, o mesmo acontece aqui. Tá? Equivalência lógica não tem tabela verdade, porque aqui na definição você pode ver que essa palavra tabela verdade está se referindo somente às proposições. Ou seja, uma tabela verdade para a proposição P e uma tabela verdade para a proposição Q. Tá? Não está falando da tabela verdade da equivalência lógica, né? P equivalente Q. Certo? Não está falando disso. Está falando somente da tabela verdade do P e a tabela verdade do Q. Tá? Então, espero que tenham entendido essa parte, né? Então, vamos a passar para os exemplos, né? Quando que uma expressão, né, uma equivalência lógica. Temos aqui 5 exemplos. Cada um desses exemplos, vamos a fazer umas contas, né? Vamos fazer umas tabelas, tá? O primeiro exemplo trata-se de né, de uma equivalência aqui. Esse símbolo aqui está dizendo toda essa expressão aqui, que seria o P maiúsculo, né? É equivalente a toda essa expressão aqui, que seria o Q maiúsculo, né? Tá? Seria todo P equivalente a Q. Então, para a gente mostrar que realmente são equivalentes, né? A gente tem que entender isso daqui. A tabela verdade dessas duas proposições são idênticas, tá? São idênticas. Então, você deve comparar a tabela verdade dessa proposição aqui, né? E, obviamente, o resultado seria dessa proposição, a tabela verdade resultante, né? Estaria localizado na coluna do conector dominante, né? Tá? E aqui está bem. A gente teria que calcular os valores da coluna dominante. Então, vamos lá, vamos fazer essas contas. Vou copiar primeiro P, negação conjunta,
que, tá? Desse jeito. E vamos a fazer, né? Vamos fazer a tabela verdade dele. Então, essa proposição, ela vai ter aqui o conectivo dominante é o único conectivo, então ele vai ser o principal, né? Aí a gente faz a conta, né? Negação conjunta, a gente sabe que na negação conjunta, se os dois são falsos, é verdadeiro. Nos outros casos, tudo é falso, né? Então, aqui, se são verdade, verdade, é falso, verdade, falso, é falso, falso, verdade, é falso. E o único caso onde isso é verdadeiro é nesse caso, tá? Nesse caso. Aqui vou colocar o nome aqui. Isso daqui é negação conjunta, né? Pronto, a gente fez a tabela verdade da proposição P maiúsculo, né? Agora, a gente vai aproveitar esse mesmo, né? Essa mesma tabela e vamos fazer a tabela verdade da outra proposição aqui, proposição Q maiúsculo. Vou colocar aqui no P e no Q, tá? Acho que eu posso colocar um pouquinho mais separado, né? Para enfatizar melhor. Tá. Então, primeiro, devemos negar, né? A negação devemos calcular aí nessa coluna. Então, a negação de P, né? Negação de P seria falso, falso, verdade, verdade. Né? Depois, devemos calcular essa outra coluna, né? Então, a negação de quê? Né? A negação de quê? Aqui vai ser falso, verdade, falso, verdade. Certo? E, finalmente, essa coluna seria o conectivo dominante, né? Para essa proposição. Aqui eu teria que calcular, né? Falso e falso. Isso é falso, né? Aí, falso e verdadeiro. Falso também. E assim, eu vou calcular no falso e, finalmente, verdadeiro. Então, a gente olha para a proposição P maiúsculo, esses seriam os valores, né? Os valores correspondentes. E para essa outra proposição que é maiúsculo, esses seriam os valores. Tá? Então, veja que quando é verdadeiro aqui, quando é falso aqui, do outro lado também é falso. Quando é falso, aqui é falso, né? Falso aqui, falso aqui. Aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Sim? Então, está satisfazendo, né, essa definição. A tabela verdade dessas duas proposições são idênticas. Certo? São idênticas. Isso está dizendo isso aqui. Tá? Então, por isso que essas duas proposições são equivalentes. Tá? São equivalentes. Tá? Esse é com relação ao primeiro exemplo, né? Vamos passar para o segundo exemplo. Aqui já tenho preparado, né? Então, do mesmo jeito, vamos fazer uma análise para essa equivalência. Então, primeiro, vamos copiar a proposição P maiúsculo, né? Que seria P, negação disjunta, Q, certo? Então, P, negação disjunta Q, vai ter como resposta aqui os valores nessa coluna, tá? Então, nesse caso, a gente sabe que ela vai ser falso quando os dois são falsos, são verdadeiros, e no resto dos casos vão ser verdadeiros, tá? Assim. Ah, esses dois são verdadeiros. Esses dois são verdadeiros, então aqui vai ser falso, tá? E no resto dos casos, né, vai ser tudo verdadeiro. Desse jeito. Então,
para comparar, né, temos que fazer a tabela verdade que. Eu vou colocar aqui, né, a proposição que seria no P ou no que, certo? Então, nessa coluna aqui, devo negar P, tá? Negando P, seria falso, falso, né? Verdadeiro, verdadeiro, certo? Aqui, nessa coluna, devo negar que. Negando que, seria falso, falso, verdadeiro, certo? E, finalmente, nessa coluna, a coluna dominante, né? Devo fazer as contas aqui. Falso ou falso, isso é? Falso, né? Aqui, falso ou verdadeiro, isso é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. E verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro também, né? Sim, então, verificamos, né? Que essas duas colunas aqui são idênticas, né? As colunas dominantes são idênticas, portanto, aqui existe equivalência entre essas duas proposições. Então, vocês já vão entendendo a ideia, né? Entendendo a ideia. Mais uma aqui. Nesse caso aqui, esse tipo de equivalência é bem conhecida, né? Vamos fazer as contas para verificar, né, se realmente são equivalentes mesmo, né? Aqui vamos colocar T, implica que. Então, T implica que, né, eu devo colocar os valores nessa coluna. Verdade, verdade vai dar verdade, verdade, falso, tem que dar falso, falso, verdade, falso, falso, verdade, né? Então, já temos aqui a coluna dominante para a primeira proposição. Vamos passar para a segunda proposição aqui. Colocamos aqui. Vou copiar a segunda proposição, que maiúsculo, seria que implica, né? No que implica no P. Então, devo calcular aqui essa coluna, tá? Devo negar que, né? Vamos negar que, então ficaria falso, verdade, falso, verdade, certo? Vamos negar também P, aqui nessa coluna, então ficaria falso. Opa, aqui eu fiz o contrário, acho que estava errado. Aqui está certo. Devo negar P. Devo negar P, seria falso, falso, verdade, verdade, né? Então, aqui neguei Q, certo? Aqui neguei P, certo? Aqui, a dominante é essa coluna aqui. E aqui devo calcular aqui, falso, então, falso. Isso é verdade. Verdade, então, falso. Esse daí é o único falso, né? Porque falso ou verdade é verdade, e verdade, verdade é verdade também, né? E de novo, né? Essa coluna é idêntica a essa coluna, né? Portanto, isso daqui são equivalentes, né? Essas expressões aqui, essas proporções são equivalentes, tá? Mais dois exemplos aqui, tá? Esse é o penúltimo exemplo. Às vezes parece mentira, né? Esse é bem utilizado, essa proposição, essa equivalência aqui, né? Mas como que funciona, né? Aqui, somente tem uma proposição simples, né? E às vezes isso pode... Ah, e como é que se encaixa, né, na definição e tal, né? Da mesma forma, né?
o P maiúsculo estaria formado apenas por uma proposição simples, né? Mas aqui tem duas negações. Então, como que funciona, né? Colocamos simplesmente a proposição simples e você teria duas opções, de ser verdadeiro ou ser falso, certo? Verdadeiro ou falso. Aqui vamos analisar essa proposição, né? Então, eu copiaria aqui. Negamos a negação de P. Nessa coluna, vou negar P. Negando P, seria aqui, falso, verdadeiro. Em seguida, eu vou negar o que acabei de negar, né? Então, aqui vai a negação de F. Vai ser V. E aqui vai a negação de V, que vai ser F. Tá? E aqui, quem que seria a outra proposição? A outra proposição seria essa daqui, né? Seria a proposição Q maiúsculo. Então, coloco aqui, Q maiúsculo, seria o P. E nessa coluna, seria a principal, né? Você entender como a coluna dos valores aqui do Q maiúsculo, P nesse caso, seria simplesmente V e F, né? Verdadeiro ou falso. Então, também verificamos aqui, essa coluna é idêntica a essa coluna aqui, portanto, são equivalentes, tá? Portanto, são equivalentes. Temos aqui o último exemplo de equivalência, tá? Vamos pegar essa proposição aqui, vamos copiar, para analisar a tabela, condicional que, certo? Então, condicional que, eu sei que aqui, nessa coluna, eu vou colocar os valores, né? Aqui na primeira vai ser verdadeiro, falso, aqui verdadeiro, verdadeiro, né? Aí, com isso, concluo a tabela dessa proposição. Agora, vou passar para o outro. Tá? Vou copiar agora essa proposição que é maiúscula. Seria no P ou Q, certo? Então, para começar aqui, devo analisar a negação de P. Tá? Vamos negar P. Então, devo negar P. Essa coluna aqui ficaria falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Certo? Então, só para acompanhar, né, a ideia aqui, eu vou copiar os valores de Q. Seria verdade, falso, verdade e falso, né? E assim, a dominante seria essa coluna, cujos valores seriam a falso ou verdade, isso é verdade, né? Falso ou falso, se os dois são falsos, isso daqui tem que ser falso, né? Verdade, 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 e verdade, falso, é verdade também, né? Verificamos que essas duas colunas são idênticas, portanto, essas proposições aqui são equivalentes, tá? Equivalentes. Surge a ideia de como na implicação lógica, né? Na implicação lógica, a gente não pegou a tabela verdade, né, diretamente da implicação, né? Porque a implicação não tem tabela lógica, mas a condicional se tinha. E a gente usou a condicional, né, para meio que, né, construir um teorema e fazer uma comparação aí, uma analogia, tá? Então, uma pergunta aí que aparece é a tabela verdade relacionada à equivalência lógica.
e a tabela, não, aqui é I, né? E a tabela, né, relacionar a equivalência lógica. Como que seria essa tabela se a gente, de alguma forma, né, buscasse uma tabela para aí? Então, para responder isso, eu peguei o primeiro exemplo, né? Eu peguei o primeiro exemplo, aquele exemplo com a negação conjunta, né? Essa daqui, né? A negação conjunta, aquela que é verdadeiro somente quando os dois são falsos, né? E no lugar aqui de... Então, vamos pegar esse exemplo aqui e vamos fazer aquela analogia, né, com a implicação. Na implicação lógica, a gente pega a conjunção, a condicional, perdão. A gente pega a condicional para construir uma tabela verdade por aí. Aqui também vamos pegar aqui, né, essa equivalência e vamos a transformar ela numa bicondicional. Então, eu tenho aqui, coloquei a bicondicional, certo? Aqui, a bicondicional. Então, vamos lá. Primeiro, devemos calcular as negações, né? Aqui, devo negar P desse lado. Então, ficaria falso, falso, verdade, verdade, né? A negação do P. Depois, devo negar Q, que também tem aqui. Então, ficaria negação de Q. Falso, verdade, falso, verdade, certo? E aqui, desse lado, com essa cor, nessa coluna, a conjunção, né? Então, ficaria aqui falso e falso, né? Falso e verdade, isso é falso. Falso, verdade e falso, isso é falso. Verdade, verdade é verdade. Tá? E desse outro lado, né? Eu devo calcular também nesse parêntese, essa negação conjunta. Tá? Negação conjunta, sabemos que é verdade quando os dois são falsos. O resto é falso. Finalmente, né, devemos calcular essa bicondicional. E essa bicondicional seria a resposta entre essas duas colunas em verde, né? Então, falso, bicondicional, ou sim, somente sim, né? Falso. Então, nesse caso, a gente teria verdade, né? Falso é verdade, falso, falso, verdade, falso, falso, verdade, verdade, verdade e verdade, né? A gente obteve aqui uma tautologia, né? O mesmo que a gente encontrou na implicação, né? Na implicação também chegamos numa tautologia. Será que a gente consegue construir um teorema, né? Usando essa tautologia? Será que funciona para tudo, né? Para todas as equivalências? E a resposta é sim, né? Funciona da mesma forma que a implicação, tá? Mas nesse caso aqui, a gente não usa a palavra implica, né? Como são equivalências, a gente usa esse símbolo aqui, né? Então, dizemos aqui, P é equivalente a Q, né? Se, somente se, né? P aqui seria bicondicional Q, é uma tautologia. Então, a bicondicional é aquela que tem tabela verdade e, portanto, tem tautologia, contingência ou contradição, né? Mas, desse outro lado, a
a equivalência não tem tabela, né? Não tem tabela, não é tautologia, né? Nada. A gente tem que tentar distinguir, né? Que isso daqui é outro conceito do lado, e esse daqui é outro conceito. Esse se, somente se está juntando esses dois, tá? De uma certa forma. Tá. É, se a gente voltar aqui nos slides, né? Justamente esse seria o teorema, né? Que eu resumi lá. Dadas as proporções compostas, P e Q, né? Dizemos que P é equivalente a Q, se somente se P é bicondicional Q é uma tautologia, tá? Então, a demonstração é dessa forma. A demonstração tem duas partes, tá? Tem duas partes, que a primeira parte seria daqui até esse lado aqui. Termina a primeira parte aqui, e a segunda parte aqui termina aqui, né? Então, eu não vou demonstrar, porque aqui já está o resumo da demonstração, mas eu vou tentar explicar como é que a gente entende, ou como que a gente deve entender o teorema para conseguir demonstrar, né? E como é a lógica por trás, né, do teorema. Então, vamos voltar aqui. A gente tem esse texto, né, que eu simplifiquei um pouquinho, né, já não estou definindo P e Q, a gente sabe que P e Q são proporções compostas e tal, né, mas o principal do teorema é isso, né, isso daqui. Então, veja que dessa parte aqui, isso daí, ela seria uma proposição simples, tá? Uma proposição simples que fala de proposições compostas, de equivalência de proposições compostas, né? Mas, olhando para o teorema, isso daí é uma proposição simples, né? E esse outro lado aqui, né, é outra proposição simples também, tá? E o se somente se é uma bicondicional, tá? Ela é uma bicondicional. Então, temos aqui essas, essas expressões. Mas a gente, uma vez que tem essa bicondicional, né, ou seja, a gente tem essa bicondicional aqui, P bicondicional Q, tá? A gente tem essa P bicondicional Q. Eu vou propor, né, aqui, né, eu sei que vai funcionar, mas por isso que eu vou propor aqui, né? Eu quero fazer P condicional Q e quero fazer Q condicional P, tá? Então, isso daqui seria uma proposição e esse daqui seria uma outra proposição, tá? São duas proposições aqui. E eu quero ver se essas duas proposições são equivalentes, tá? Eu quero saber se essas duas proposições são equivalentes. Então, eu faço uma tabela, né? Uma tabela. Tá? Então, eu vou copiar aqui P, se somente que justamente estaria representando meu teorema, tá? E eu vou copiar aqui, desse lado aqui, P implica Q e Q implica P. E também vou fazer a tabela deles, né? Dessas duas proporções, beleza. Vamos fazer primeiro dessa coluna, né? Vamos calcular. Se a gente calcular essa coluna, vai dar, né? P, Q, né? P condicional Q. Nesse caso vai ser verdade, falso, verdade, verdade, tá?
Agora, vou calcular também aqui, nessa coluna. Nesse caso, seria Q condicional P. Tá? Então, nesse caso, seria verdade, verdade, verdade. Né? Falso, verdade, verdade. Verdade, falso, isso é falso. E aqui, falso, falso, verdade. Uma vez que tenho essas duas colunas, eu posso calcular essa coluna do meio. Calculo essa coluna do meio, tá? Então, devo calcular verdade e verdade. Isso é verdade, né? Falso e verdade, isso é falso. Verdade e falso, isso é falso. E verdade e verdade, isso é verdade. Certo? E aqui, também vou calcular essa coluna aqui. Tá? Por esse lado. Então, faço a conta, né? A bicondicional, ele é verdadeira se os dois são verdadeiros ou os dois são falsos, né? Então, aqui vai ser verdadeiro, esses dois vão ser falsos e aqui verdadeiro. Né? Veja que essas duas colunas são, né? São semelhantes, né? Onde corresponde a verdade, né? Isso é verdade. Os dois são verdade, os dois são falsos, né? E assim. Se eu fizer aqui um parêntese aqui, um parêntese grande aqui, vai ser uma bicondicional aí, eu posso calcular aqui essa coluna. Né? E essa conta aqui seria a conta dos dois vértices, né? Seria verdade, se somente se, verdade. Aí vai dar verdade. Falso, se somente se, falso, vai dar verdade também, verdade e verdade. Ou seja, a gente tem uma tautologia. Né? Como é uma tautologia, né? Pelo teorema, pelo próprio teorema, né? A gente teria uma equivalência, né? A gente teria uma equivalência. Então, teríamos assim, P, se somente se que, isso é equivalente, tá? A, P implica que implica P. Tá, então, como que a gente entendeu o assunto, né? Como que entende o teorema aqui? Vamos lá. No primeiro momento, todo esse texto, isso me faz pensar que essa proporção simples P, se somente se, essa proporção simples Q. Mas, às vezes, né, nos teoremas, esse se somente se é complicado de demonstrar, tá? É difícil, né? Então, o que a gente faz, né? A gente usa essa equivalência. O que diz essa equivalência? Em vez de eu demonstrar essa bicondicional, eu vou demonstrar essas duas condicionais. Condicionais são mais fáceis de demonstrar. Tá? Relativamente, né? São mais fáceis de demonstrar. E por que funciona, né? Por que é suficiente? Porque aqui temos uma equivalência. Tá? Em vez de demonstrar isso, eu demonstro isso daqui. E como a gente tem uma tautologia aqui, beleza, funciona. Vai funcionar sempre. Sempre vai ser correto demonstrar desse jeito. Tá? Então, se a gente volta no teorema, né, no próprio teorema dele, essa parte aqui é justamente uma das condicionais. Essa é uma da condicional,
E esse daqui seria a volta da condicional. Ou seja, aqui está P, então Q. E aqui, Q, então P. Ambos minúsculos, tá? Ambos minúsculos. Então, dessa forma, a gente entende, né? Essa demonstração. Então, como que ficaria o texto aqui, né? Da primeira parte. P, então, Q. Você tem que pegar P equivalente a Q, então, P bicondicional Q é uma tautologia. Então, aqui, para demonstrar isso, você primeiro pega como verdadeiro isso, né? Aceita como verdadeiro e demonstra essa conclusão. Faz essa conclusão, certo? Ou você poderia usar a implicação lógica, ou seja, você poderia usar aquelas outras propriedades, né, de implicação que a gente fez, né, na aula passada. Tinha um monte de fórmula numa tabela, né? Você poderia usar essas tabelas para também demonstrar aqui essa parte aqui, tá? A outra que implica P seria P bicondicional Q, é uma tautologia, né? Então, P é equivalente a Q, né? Que é justamente, né, como repito, né, são os textos que estão escritos aqui, né? É a lógica que segue, né? Justamente com o então, tá bom? Então, vamos passar para o seguinte slide, né? Nesse slide é apenas uma conclusão do que estava falando lá no início, né? Que a gente não deve confundir esses dois símbolos, né? Essa daqui é uma bicondicional. Bicondicional tenta ver a verdade e ela pode ser tautologia, né? Contradição, contingência. E esse símbolo aqui é uma equivalência, tá? Uma equivalência. Por exemplo, aqui a gente tem essa bicondicional, né? Temos essa bicondicional que a gente pode calcular a tabela verdade, né? A gente pode, né, verificar se é tautologia, contingência e tal, beleza? Só que isso daqui está errado. Por quê? Porque não é equivalência, não são equivalentes. Ou seja, se você tem isso, essa proposição aqui, você não poderia passar a essa equivalência. Ou se você tem esse equivalente, não poderia passar a esse equivalente. Não, não são equivalentes. Então, estaria incorreto isso. Tá? E justamente esse princípio aqui, princípio de substituição, seria pela qual a gente pode substituir essa proposição P por outras proposições, né, simples, e outras proposições simples ou compostas, poderia ser, tá? E com tudo isso, né, com tudo isso, a gente pode, usando apenas algumas das operações lógicas, podemos construir o resto das proposições, né? Que diz aqui, teorema. Entre os conectivos fundamentais, aqui a negação, né, a conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, precisamos apenas um dos pares, né? Negação, disjunção, negação e conjunção, ou negação condicional. Que a partir de um desses, que você consegue expressar qualquer outra proposição. Tá? E justamente temos aqui uma tabela, né, mostrando isso, né, uma equivalência da conjunção,
Ou seja, essa proposição escrita dessa forma também pode ser escrito assim, ou desse jeito também, tá? Aqui temos algumas principais, tem mais, tá? Tem mais, assim, regras de equivalência, aqui estão somente algumas, né?